Ei pessoal, esse é o nosso Pulo do Sapo especial de Halloween. E hoje eu não vou estar ensinando a fazer nada muito especial. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um joguinho que eu reproduzi no espírito das brincadeiras e no espírito também das coisas mais ocultas e misteriosas. O fato é que a gente está vivendo uma época tão esquisita e até meio sombria que o Halloween já é uma coisa assim, vamos dizer que o Halloween já é uma realidade diária para nós, né? Mas antes de tudo, se você é novo no canal, por favor, assina o canal, deixa um comentário, curte, compartilha. Vamos espalhar a notícia do Pulo do Sapo. O Pulo do Sapo, antes de tudo, um canal para a gente refletir sobre coisas que a gente pode estar fazendo e descobrindo para se virar nessa vida que, como dizia Schopenhauer, embaralha as cartas e a gente tem que jogar com elas. Então, nessa véspera do Dia de Todos os Santos, nós vamos falar um pouquinho sobre alguma coisa mais mística, pré-bíblica, anterior ao judaísmo, que surgiu há mais ou menos 5.000 anos atrás com o declínio da civilização suméria. Muito bem, hoje eu vou estar falando sobre esse joguinho aqui, que é o jogo real de Ur, que foi um jogo muito popular na antiguidade. E esse tabuleiro que eu tenho aqui é uma réplica muito mais ou menos feita por mim a partir desse exemplar que está no Museu Britânico. Essa cópia eu fiz com um pedaço de madeira, um pedaço de mogno, e ela não é tão sofisticada quanto o que está lá no Museu Britânico, que inclusive tem uma gavetinha para se guardar as peças. Aliás, foi por isso que esse jogo ficou tão famoso, porque ele foi encontrado com todas as peças dentro de uma gavetinha embutida quando ele foi descoberto em 1920 por um arqueólogo inglês chamado Sir Leonard Mully. As regras desse jogo foram finalmente encontradas numa tabuleta de barro que faz parte do acervo do Museu Britânico. O Museu Britânico é um museu histórico, arqueológico, gigantesco, tem um grande acervo, comparável apenas a um museu que nós tínhamos no Brasil que foi destruído. Descaso de quem? Nosso descaso como povo. É melhor tirar uma foto na porta do Louvre do que conhecer o que nós temos de riqueza. O que é Ur? Ur é a cidade de Ur. Se você for uma pessoa que lê Bíblia, você vai perceber que existe uma citação da cidade de Ur, pelo menos, porque Ur foi a cidade de onde veio Abraão, o pai do povo judeu. Algumas histórias que nós temos na Bíblia, especialmente no Gênesis, são histórias que foram herdadas do conhecimento oral que veio com Abraão a partir da sua tradição suméria. Ou seja, muito do que os sumérios contam nós vamos reconhecer que também tem na Bíblia. História do dilúvio, história da Torre de Babel, história do Jardim do Éden. São histórias sumérias, são histórias que vieram com Abrão. Ao que tudo indica, esse jogo era um jogo apenas para a realeza, mas que foi se tornando popular à medida dos séculos. E é um jogo que sintetiza de uma forma muito deliciosa a visão de mundo suméria. E a visão de mundo suméria era muito pragmática. E eu gosto muito de perceber como existe uma semelhança entre o pensamento sumério e a filosofia de Schopenhauer, que é uma das minhas prediletas. Note bem, para os sumérios, a realidade era o que nós percebemos dela. E quando estudamos os mesopotâmios, nós sempre pensamos em politeísmo, muitos deuses. E de fato, existia uma percepção de que os deuses nos vigiavam o tempo inteiro e guiavam todos os aspectos da nossa vida. E no jogo de Ur, a estratégia é o que mais conta. A sofisticação desse joguinho, com esse tabuleirinho tão pequenininho, é impressionante. Dá para jogar horas a fio.
Nessa versão do jogo que veio a ser conhecida, na verdade tratava-se de um sumério, na verdade um babilônico, mandando uma tabuletinha de barro para um amigo dele grego que era um astrólogo. E é bem interessante porque ele manda as regras mais básicas do jogo para que esse amigo grego, que era um astrólogo, entendesse como funcionava esse jogo, que já era muito antigo naquela época. E justamente nessa tabuletinha de barro veio a solução desse mistério, que foi descoberto evidentemente pelo professor Irving Finkel do Museu Britânico. O que eu quero com isso? Eu quero que você seja capaz de perceber que aquilo que muitas vezes parece hermético demais pode ter uma explicação simples, interessante e curiosa. E existe muito mais coisa intrincada aqui no jogo que eu vou tentar mostrar para vocês através das simbologias. Algumas dessas simbologias, assim como as histórias da Bíblia chegaram até nós, com muito da cultura dos sumérios misturada ali naquele início de judaísmo que chega até nós, muitas outras coisas também, por exemplo, a noção de numerologia. Quando a gente fala de ocultismo, a primeira coisa que nos vem à mente são as imagens de filmes. São as imagens de filmes. E os filmes não são a fonte mais confiável para você entender dessas coisas. Então existe uma cultura popular a respeito de temas sobre o oculto que são até dá vontade de rir. É muito curioso isso aí, né? Como que essas imagens elas vão se formando através desses preconceitos. E nós somos hoje em dia uma sociedade altamente bipolar. Ou você é bom, ou você é mau, ou você é vermelho, ou você é azul, ou você é um comunista comedor de criancinhas, ou você é um direitista fuzilador de criancinhas, né? É interessante ver como que a gente foi levado a ficar nessa posição. E hoje, todos nós, brasileiros especificamente, pagamos um preço caro e pagaremos pelos próximos 4 anos, pela nossa própria ignorância. Nós escolhemos a ignorância. Nós escolhemos ficar do lado oculto e obscuro. Nós escolhemos as sombras como povo. Nós não escolhemos a luz. Nós não escolhemos realmente entender as coisas. A gente escolheu ficar do lado da superstição. E nós vamos ver como que a gente tem que lidar com isso agora, conhecendo um pouco das regras do jogo de Ur. Olha só, nós temos também algumas simbologias que persistem até hoje de alguma forma na nossa cultura judaica cristã, que justamente vem permeando aí por milênios, né, sobrevivendo dentro da nossa cultura. Uma delas é a própria numerologia, que a gente vai ver também na Bíblia, né? A numerologia também, ela pode ser usada para ocultar, como também para explicitar alguns conceitos que são muito interessantes. Porque na medida que isso também é da filosofia do Schopenhauer, se você muda a sua percepção da realidade, a realidade muda, porque o que nós temos, o único contato que nós temos com a realidade é a percepção. Muda-se a percepção, muda-se a realidade. E o tabuleiro representa, obviamente, esse caminho dos povos, esse caminho da sociedade. Lembra um pouco o jogo de War, o jogo de xadrez, o jogo de damas, mas aqui as peças elas não entram em embate corpo a corpo como no jogo de xadrez ou de damas. É diferente. É a arte do engodo, é a arte de chegar na frente, é a arte de aproveitar as oportunidades. As oportunidades são dadas pelo acaso, pelo que os deuses, no caso dos sumérios, faziam arbitrariamente conosco. Era difícil para eles compreenderem que nós somos sujeitos à natureza, nós somos sujeitos à vontade dos outros também na sociedade. Os dados representam o acaso, o incontrolável, aquilo que nós precisamos de lidar. A nossa sabedoria é lidar com o que os dados nos oferecem
é que é a vida. Ou seja, existe um equilíbrio muito interessante aí entre aquilo que é arbitrário ou aquilo que é desígnio divino, daquilo que nós não controlamos com o que nós controlamos, nossa estratégia de agir no mundo. Existe uma sabedoria oculta aqui. É essa sabedoria que eu estou explicitando. É isso que é o oculto desse jogo. O oculto é você aproveitar isso não só como divertimento, mas como reflexão também sobre um modo de encarar a vida e as dificuldades. Existe uma numerologia embutida nesse jogo que persiste até nos nossos dias através da Bíblia, que é uma numerologia muito simples que vem do 1 ao 7. O dado tetraédrico, esses dados bem simplesinhos, fui eu que fiz, eles não são muito bons, mas dá pra gente se divertir. Eu fiz de Durepox. Olha só. O dado tetraédrico, ele é bem interessante. Ele te dá duas opções, 1 ou 0. Portanto, ele contém o elemento 0, nulo, ausente, que no hinduísmo representa justamente esse nulo absoluto, essa coisa do zero. 1 ou 0 também representa sim ou não. Nesse elemento, o jogo fica mais místico mesmo, mais misterioso. Você lida com o acaso e provoca uma resposta da parte dos deuses. Vamos lembrar, os deuses estavam sempre olhando e participando do jogo, assim como da vida das pessoas. O elemento 1, 0, o elemento 2, duas possibilidades de sim e duas possibilidades de não. O 3, da forma triangular, que é o equilíbrio, que é a suficiência, que é o bastante. O elemento 4, 4 faces do dado, 4 dados. O elemento humano, a limitação humana. 1, 2, 3, 0. 3 pontinhos. 5, como se fosse a alma de cada uma das pecinhas que formam o jogo. Esse número 5 está repetido no tabuleiro e também no centro de cada uma das pecinhas. E o elemento 6, ele compõe com 5 furinhos, um círculo maior fazendo o 6. O 7 é o conjunto de cada time. Observa que o indivíduo sozinho contém o elemento 6. Ele é sempre incompleto, ele é sempre insuficiente. O número da besta no Apocalipse é o número 6. Aquele que está sempre sozinho, que vive para si, mas não percebe que vivendo para si é escravo de alguém que ele não vê. No Apocalipse, os governantes de Israel, os representantes políticos e religiosos, eram comparados a uma besta. Ou seja, eram reis fantoches e sacerdotes fantoches para os interesses invisíveis, a mão invisível do Império Romano. Jesus Cristo falou que e o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou seja, o reino de Deus não é para pessoas que servem a mão invisível do mercado, a mão invisível de interesses estrangeiros, mas aquele que serve à comunidade, à sociedade. Quem vive em comunidade, quem vive em sociedade, quem vive com o outro e para o outro é perfeito. Olha só que interessante esse conceito que vai chegar lá em Jesus Cristo, que vai chegar lá nos Evangelhos, que vai chegar no livro do Apocalipse. A ideia de que o bando, o grupo, o povo é perfeito como povo. Que o indivíduo, o individualismo, ele é imperfeito. Ele é o número 6. E aquele que é mais imperfeito de todos, né? Aquele líder, aquele rei que serve a interesses invisíveis, que preda o povo em função de um senhor invisível, um dragão,
aquele que tem poder sobre ele. Ele é uma besta, ele é um animal de carga. Ele serve, ele acha que está na frente, mas na verdade ele puxa uma carroça. E o outro time, o outro povo, também da mesma maneira. Vamos jogar. 0, nulo. Esse time não joga nessa rodada. Isso pode ser bom ou ruim. É um jogo que até a última peça no tabuleiro está valendo. Tudo pode mudar. A vez do outro time. Deu 0, 0, 0 e 1. Na roseta eu tenho o direito de jogar novamente. 1, 2, 3. Opa, essa peça é errada. Esse é o caminho pelo qual todas as peças precisam passar. Nós só estamos livres nesses dois ambientes. Livres do adversário. Quando isso acontece, eu retorno. Eu não tomo a peça do meu adversário, eu atraso o meu adversário. Eu mando de volta para o time dele. Isso é bem diferente do jogo de damas e do jogo de xadrez, que nós tomamos a peça do adversário, é que nós devolvemos para o adversário. Ele precisa começar de novo. E finalmente, o jogo acaba quando todo mundo consegue seguir o caminho e se salvar. Volto a dizer que as regras conhecidas originais são as regras mais simples, que esse jogo tinha variações extremamente complexas, até por causa dos outros símbolos que estão aqui representados também. Nós sabemos apenas o significado das rosetas, que também são um símbolo persistente até hoje na nossa cultura.